dele, 30, 60 ml no minuto. É o máximo que eu posso pedir. Ou para que tamanho de animal isso aqui é usado? Para animal, se for uma traqueia comprida dessas, com um diâmetro como essa aqui, para animal de mais de 10 quilos. Então isso é tudo que a gente fala na aula teórica e na prática. O que mais? Eu posso colocar uma ampola de morfina, por exemplo, e perguntar o que é. Eu não vou botar um esparadrapo aí, é morfina. É uma morfina. Qual o grupo farmacológico? Derivado opioide. Qual é a ação principal? Sedativa e analgésica. Ponto. Então é uma coisa que você já sabe. Coisa não absurda aí. Não, dose não peço. Dose não peço. Para quem for depois vai... Professor na prática. E vai precisar fazer. Bom, vamos lá. Anestesia inalatória, pessoal. Quais são os quatro equipamentos básicos da anestesia inalatória? Tubo de oxigênio, ou fonte de oxigênio. Válvula de redução. Reduzir a pressão do oxigênio. O que mais? Fluxômetro, saber o fluxo. E vaporizador. Tendo isso, vocês montam o sistema de anestesia inalatória. Então, vocês não precisam ter um aparelho de anestesia inalatória para anestesiar um animal. Então, o fonte de oxigênio, uma válvula redutora, eu já vem com fonte de oxigênio, normalmente. O fluxômetro tu pode comprar. E o vaporizador, se for no caso um vaporizador universal, tu pode comprar também sem problema nenhum. Tu pode montar o sistema de anestesia. Aí eu pergunto, montando um sistema de anestesia dessa forma, o que está faltando para anestesiar? O que leva até o animal. Para montar um sistema desse simples, com a fonte de oxigênio, com a válvula redutora, com o fluxômetro ou botâmetro, vaporizador universal ou calibrado, tanto faz, né? Você pode montar com os dois jeitos. Aí o sistema, o que está faltando daí? O balão vem com o sistema. Lá que eu tubo, vocês vão comprar fora. Mas o que está faltando na anestesia? Não, chicote nem junto. O anestésico. Mas o que está faltando no sistema? Como é que é o nome desse sistema aqui? Baraca. Baraca. O baraca, que tipo de sistema que ele é? Aberto. É um aberto ou sem renovação de gases. Os dois nomenclatores ainda são aceitos. Daqui uns 2 anos, provavelmente a nomenclatura vai cair aberta e vai ficar só sem renovação de gases. Que é lógico, né? Não tem renovação. Qual o outro que é aberto também? O bem. O baraca é usado para que tamanho? Pequeno, até 8 ou 10 quilos. O bem, acima disso. Qual o fluxo de oxigênio de qualquer um dos dois, dos abertos? 100 a 200 ml por quilo por minuto, que é o que o fluxo do rotando vai mandar. E do fechado, ou do semi-fechado? 30 a 60, a gente vai poder falar agora. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é isso aqui, esse é um sistema aberto, sem renovação de gases, baraca, o fluxo de oxigênio de 100 a 200 ml por quilo por minuto, usado para animais com menos de 8 a 10 quilos. Sim, a mesma coisa o sistema da traqueia circular, que vai ser usado no sistema com renovação parcial de gases. É um sistema semi-fechado ou com renovação parcial de gases, fluxo de oxigênio de 30 a 60 ml por quilo minuto, usado para animais de um porte um pouco maior. Posso usar, por exemplo, um sistema com renovação parcial de gases para um animal, para um pincher, por exemplo, para um gato? Eu estou perguntando se aqui com esse sistema dá, então se pode. Pode. O que eu preciso fazer daí? A traqueia vai ser diferente. Existem traqueias pediátricas, existem traqueias com menor comprimento, por exemplo, uma traqueia com comprimento que se liquidaria tranquilamente. Aí, esse componente vai ter que ser menor também, esse componente tem que ser pediátrico, como é que não se canista. A canista tem a causa saudável. Qual é a função da causa saudável? Filtrar o quê? Isoflurano, não precisa se filtrar. CO2. Então, ela retém o CO2 e libera a água oxigênio. Isso foi identificado nesse sistema. Você deve ter visto no anestésio, na cirurgia, da técnica cirúrgica, onde ficava, até o traqueotubo mesmo, quando estava bem embaçado, bastante líquido, às vezes ficava até na traqueia circular líquido, por causa da reação. É bem normal isso acontecer. Bom, então o que está faltando? Por exemplo, tem a fonte de oxigênio, a válvula redutora, o fluxômetro rotâmetro, o vaporizador universal calibrado, e aí se tu montou, a gente já ambrou um sistema de anestesia, e aí tu está mandando para o animal anestesiado. Que tipo de sistema tu vai usar dessa forma? O aberto, ou o bem, ou o barato. Porque para usar o sistema com renovação parcial de gases, o que está faltando daí? Canista. E aí dificilmente vai conseguir fazer um sistema com uma canista, tem que comprar um aparelho. Tem que ser um aparelho mais simples como esse aqui. Bom, então supondo que a gente vai usar um aparelho como esse aqui, a gente vai montar ele. Nesse aparelho aqui, a entrada
de oxigênio, ou gás fresco, o fornecimento de oxigênio entra por esse engate, essa abertura. Então, a primeira coisa, reduziu a pressão, entrou o oxigênio, depois disso, o que eu faço? Pense pelo lógico. Mede. Sabe o fluxo? Tem que medir. Medir, né? Saber o fluxo de oxigênio que vai mandar para esse animal. Então, antes de chegar, isso em qualquer aparelho de anestesia, antes de chegar no vaporizador, do oxigênio, ele já tem um fluxo conhecido, que vai depender do quê? Do sistema e do peso do animal. Então, lembrando, 100 a 200 para o aberto, ou sem renovação de gases, e com renovação parcial, 30 a 60. Se fosse usar o sistema todo fechado, com a porta fechada, que aí é na ventilação mecânica, aí é 5 aberto. Mas não é o nosso caso na rotina. Bom, primeira coisa, então, já conheceu o fluxo. O que pode acontecer, de repente, eu não conheci o fluxo, fui lá e aumentei abri todo o fluxômetro, o rotâmetro, e entrou bastante oxigênio aqui. Entra uma pressão alta, né? E entra muito fluxo aqui. O que pode acontecer com esse vaporizador ao longo do tempo? Vai estragando. As válvulas vão gastando. Algum grupo de vocês anestesia ou opera naquela mesa ali? Nenhum primeiro de vocês? Que aquele fluxômetro ali, aquele vaporizador está todo desregulado. Provavelmente pelo alto fluxo dentro do vaporizador. Como eles são vaporizadores que não são bons, mas como a gente usa todo mundo usa toda hora, ele vai estragando com o tempo. Provavelmente um dos modos de estragar é um fluxo muito alto. Então a primeira coisa é conhecer o fluxo. Depois de conhecer o fluxo, ele vai passar para dentro do vaporizador. Do vaporizador, vaporizado ou não vaporizado, vai para o animal. Então se eu tiver um sistema desses aqui montado, por exemplo, entrando oxigênio, fluxômetro, né, sempre a mesma sequência, oxigênio, fluxômetro, vaporizador. Eu poderia muito bem aqui, se eu tivesse um engate que coubesse um vaporizador calibrado, engatar aqui num vaporizador calibrado. Ou até mesmo, tem vaporizadores calibrados, como aquele que eu mostrei para vocês, que ele tem uma entrada exatamente igual com essa aqui, de um lado e de outro. Então eu poderia muito bem, por exemplo, enjambrar e fazer com que daqui passasse para um calibrado e um calibrado para o animal. É só não abrir aqui, deixa só um calibrado funcionando. Não tem como fazer isso. Caso ele não tivesse um engate, né? Tem alguns que tem. Bom, então a partir do momento que tu vaporizou, vai para o animal o gás anestésico e o oxigênio. Então, o alotano, o fluorano, o que não pode usar aqui? Qual é a licença notória que eu não posso usar aqui no vaporizador universal? Desflurano. Por quê? Eu preciso de um vaporizador especial para desflurano para segurar a pressão para que ele não volatilize muito facilmente. Oi? E o calibrado para qualquer um dos anestésicos calibrados. Aí eu pergunto para vocês, posso, por exemplo, digamos que isso aqui fosse um vaporizador calibrado de galotano, colocar ISO dentro dele? Poderia? Poder pode. Qual que é o problema? Tu não sabe o que você está mandando para o animal. Ele deixa de ser calibrado, fica pior ainda que o universal porque não enxerga nele do quanto ele está borbulhando. Então acaba que a anestesia acaba sendo um pouco mais perigosa. O que mais? Bom, então fez o fluxo, passou pela vaporização, vaporizou, então está mandando aqui anestésico e oxigênio, manda para o animal. Se for o sistema aberto, sem renovação de gases, se for o baraca, por exemplo, que vocês optarem, vocês vão engatar direto aqui no vaporizador e conecta no trator desse animal. Ou o bem. Qual que é a diferença do baraca e do bem? Os dois sem renovação. Qual é a diferença básica? O tamanho, o bem ele é bem mais comprido. E o bem larga o oxigênio direto no animal. Direto, né, com uma mangueira de silicone interna do baraca, direto no traqueotubo. E o gás respirado também ele não se comunica com o gás respirado. É a diferença do bem básico do baraca. A válvulazinha pop-off do bem, que tem uma válvula pop-off, que é muito parecida com essa aqui, ela consegue fechar essa aqui, para te fechar essa aqui, tampar com o que mais? Bom, supondo que a gente não vai usar um sistema sem renovação, vai usar um sistema sem renovação parcial. Então, vaporizou, tu precisa fazer com que volte para o sistema de anestesia esse gás e esse oxigênio. Para quê? Para te fazer o sistema com filtro. Qualquer aparelho de anestesia, na montagem, e alguns hospitais eles deixam os aparelhos desmontados para facilitar a limpeza, não seria o ideal, mas alguns hospitais deixam. O aparelho desmontado para facilitar a limpeza. Então, às vezes, tu entra muito rápido no bloco com emergência, para respiratória, para vascular, e tu tem que montar rápido. Por esse motivo, todos os engates, então, quando vocês forem montar, se for o caso de vocês montarem aqui, e eu quero que todo mundo monte, por isso que o objetivo
Tipo pra vocês, vai ter uma questão de montagem de aparelho. Por quê? Porque eu quero que cada um de vocês, por mais que não acerte de repente a questão, o intuito é o quê? Fazer montar certo pelo menos uma vez. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui vai montar certo esse aparelho. Então eu vou lá e vou ajudar a montar. Entendeu? Então é esse o intuito. Então, o engate dele, obrigatoriamente, vai ser um engate específico para cada parte. Por exemplo, eu não vou conseguir colocar a válvula de inspiração nesse ponto, nem a inspiratória aqui. Então não tem erro nessa parte. E todos os aparelhos estão assim. O engate é certeiro para cada local. Então a válvula inspiratória, a válvula expiratória. Aí eu pergunto, agora a gente vai colocar essa traqueia circular, que vai depender do tamanho do animal. Se vocês não verem que a gente tem uma traqueia de um calibre mediano e lá atrás a gente tem uma traqueia maior, né, com calibre maior e comprimento maior. Isso serve para animais de um porte um pouco maior. Aí eu pergunto, a extremidade da traqueia faz diferença colocar numa extremidade ou na outra? Da inspiração ou expiração? Não, porque a traqueia em si ela não tem válvula, tem a válvula inspiratória e a válvula expiratória. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Só vai conectar a traqueia e conecta aí a parte proximal dela do traqueotório. Depois, sempre perto da válvula expiratória, o balão reservatório de oxigênio. E como que fica a válvula? Toda aberta. Aí eu pergunto para vocês. Bom, o sistema está montado, né? Supondo que aqui a gente já colocou, nós já tivéssemos montado a traqueia circular. Essa aqui já está com engate ideal para elas. E aqui para o animal. Então, como aqui a gente tem a válvula inspiratória e aqui expiratória, obrigatoriamente o animal, pelo gradiente de pressão, porque aqui tem uma válvula unidirecional, ela não permite o contrário, o animal vai inspirar por aqui e expirar por aqui. E aí ele vai fazendo esse ciclo que vai reutilizando o gás e um pouco do oxigênio que é liberado com a reação da consodata. Qual que é o ponto positivo de um sistema como esse aqui, em relação ao aberto? Pouco oxigênio e pouco anestesia. E sem falar que aquece o sistema, né? Então o gás fresco, você sabe que é mais gelado, por exemplo, um baraco mesmo, completamente gelado, não, é mais frio, às vezes até um pouco abaixo da temperatura ambiente, faz com que tu aqueça e não irrita tanto o sistema respiratório. E o animal perde menos temperatura também, isso é um ponto positivo. Bom, supondo que tu está usando esse aparelho, tanto esse aqui como o sistema de reinalação, que é avalvular, esse aqui é valvular, e tu quer aprofundar esse animal. Do que depende? Me deem 3 pontos que vocês conseguem aprofundar um animal na anestesia. Com quê? Do que depende disso? Aumentar a Anestesia não vai. Aumentar a quantidade de anestésico. Aumentar a quantidade, ou seja, abrir, aumenta o quê? A concentração. Então, aumentando a concentração do anestésio, se tu mantiver tudo igual, ele aprofunda. O que mais que poderia fazer para aprofundar mais rápido ainda? Fechar o cofre e ventilar. Então, produzir uma taquipneia. Claro, se tu produzir uma taquipneia, aumenta a concentração a nível alveolar e o animal aprofunda mais rápido. Então, isso depende de ti, um anestesista, aumentar a concentração e produzir taquipneia. É claro que se o animal produzir por si só, de repente, quando você teve dor e deu taquipneia, ele vai aprofundar, porque ele capta mais anestésico também. Se ele por si só teve uma taquipneia, ele aprofunda mais rápido também. Então, você tem que ficar de olho nisso. Então, isso são coisas que dependem da gente para a gente aprofundar. Se ele teve uma apneia, por exemplo, e tu não quer que ele aprofunde, o que tu faz para ventilar? Fecha o cofe e fecha o anestésico inalatório. Porque senão vai aumentar a concentração também, né? Então tem que tomar esse cuidado, fechar o anestésico inalatório também. Então isso são coisas que dependem da gente. Qual é o ponto que faça com que esse animal aprofunde mais a anestesia e não depende de nós como anestesista, e sim do anestésico que está utilizando? Mais anestesia. O que depende da profundidade da anestesia no anestésico inalatório? Potência. Potência. A cã dá potência, né? Não, a potência, lembra que a cã, ela te dá a potência. Coeficiente de partição. Lembra? O que me dá o coeficiente de partição sanguínea? Solubilidade. Se o fármaco é muito solúvel no sangue, ele reduz mais rápido. Rápido ou Não, lento? lento. Mais lento. Está solubilizado. Sim. Ao contrário, é verdadeiro. Então são os três pontos que fazem que aprofundar
paciente ou recupera. Claro que uma situação de hipertensão, hipotensão influi, mas a gente está falando de Bom, continuando no sistema sem renovação de gases, a gente pode ter um sistema com uma máscara facial, a gente tem uma máscara facial ordinária de todos os tamanhos, e ambu. Para que serve o ambu? Ventilar um animal também, pode ser por meio de máscara facial ou até mesmo conectando ele no próprio traqueotomo. Lembrando, se vocês pegarem e ventilarem um animal com ambu do ar ambiental, ele é empobrecido de oxigênio, quando comparado a uma fonte de oxigênio externa, de oxigênio. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. O que mais, pessoal? Como que se chama aquela agulha que a gente usa para fazer epidural? Agulha de? Não é agulha de epidural. Tuorre. T-U-O-H-Y. Tuorre. T-U-O-H-Y. Certo? Ainda bem que não é O que hoje. mais? Basicamente, eu acho que tem complementos também. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Componentes interessantes tem que ser basicamente isso. A gente tem um outro aparelho um sistema que é de renovação também, que eu não mostrei para vocês que a gente não tem aqui no hospital, que ele se chama, ele é muito parecido com o baraca, que ele se chama Magil. Vocês vão encontrar em livros de anestesia, em mapas de anestesia, se eu for estudar mais um pouco depois disso, que ele é quase como um baraca, mas ele é um baraca modificado. Ele tem uma válvula que tu consegue fechar como se fosse uma válvula pop, mas ela fecha ela manualmente. A gente chama de sistema de Magil. A gente não liga nisso. Dúvidas?